Olá família Encarando, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem fala para você é o Davi, trazendo para você um dos assuntos mais assustadores comentados ultimamente na rede. Os supostos 6 dias de escuridão. Foi dito que o nosso planeta ficaria em 6 noites escuras sem dias. O mais assustador de tudo isso é que ficaríamos sem energia elétrica, sem qualquer tipo de comunicação como o telefone ou nossa amada internet. O motivo é que essas noites seriam causadas por uma forte tempestade solar. Como sempre, logo que a notícia apareceu aqui pelas bandas brasileiras, parecia ser mais uma notícia mentirosa, como daquelas que sempre aparece vira e mexe. Mas ela foi tomando proporções maiores, pois o boato dizia que o New York Times, que é um jornal americano muito reconhecido em todo o mundo, teria feito uma suposta matéria que dizia que a NASA teria divulgado em uma conferência ocorrida no meio de outubro. Supostamente a matéria dizia que cientistas da Agência Espacial Americana estariam alertando para a ocorrência de uma tempestade solar violenta que lançaria uma gigantesca nuvem de poeira sobre a Terra. Com isso, entre os dias 16 e 22 de dezembro, a Terra estaria imersa em profunda escuridão. Só por essa afirmação, quem entende um pouquinho do assunto já vê que é uma furada, pois seria impossível que uma tempestade solar formasse uma nuvem quando o Sol libera uma pequena nuvem de gás para o espaço. Esse gás não tem poeira, ele não produz poeira. E mesmo que atinja a Terra, não escurece o céu. Aliás, tempestades de vez em quando dão uma lapadinha em nosso planeta. Quem assistiu Os Cavaleiros do Zodíaco deve lembrar da famosa Aurora Boreal. Aurora Boreal! Ela é formada por tempestades solares. Mas apesar dessa notícia ser mais uma conversa para boi dormir, ainda não é hora de você respirar aliviado. Você vai entender nesse vídeo que esse perigo é real e existe. Ele pode nos afetar a qualquer momento. Inclusive a mídia já está comentando sobre o assunto. É claro que isso tem um motivo, mas veja o que eles falam. A ameaça que vem do céu. Cientistas alertam. O Sol pode provocar um desastre sem precedente. Uma grande tempestade solar está a caminho. E o pior, não há como saber com precisão quando e como ela vai atingir a Terra. Um alerta da Academia Real de Engenharia do Reino Unido causa preocupação ao redor do mundo. Uma super tempestade solar pode atingir a Terra a qualquer momento. A previsão assusta porque os cientistas só vão saber 30 minutos antes. O efeito pode ser devastador. Segundo o autor do estudo, uma tempestade dessas dimensões ocorre a cada 150 anos. O cientista também afirma que os governos precisam ter um plano de emergência para enfrentar um apagão longo e de grandes proporções. Como você viu, a coisa é mais complexa do que se imagina. Então, sem mais delongas, pegue seu prato de fava com arroz e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Apesar dessa história da Terra em escuridão acontecer nesse último dia 26 a 22 ser falsa, há um certo fundo de verdade nessa lenda. De fato, uma tempestade solar não pode deixar em escuridão nossos céus por vários dias, mas essas tempestades podem danificar nossa mais nova tecnologia. Se uma tempestade dessa muito forte nos atingir, poderíamos ficar por dias sem nenhum tipo de energia elétrica, sem telefone, sem internet, nem televisão. A era moderna basicamente iria para o saco por alguns dias. Mesmo essa possibilidade existindo, eu digo para você que você não deve dar moral para esse tipo de notícia, e entenda bem o porquê. Quase todos os anos, alguma coisa incrível e surpreendente sempre causa pânico nas redes sociais. Eu acredito que existe um sério motivo para que isso venha a acontecer, e já vou falar um pouco mais para frente. Em 2014, se você pesquisar, você vai encontrar que mais uma vez nosso planeta ficaria na escuridão, dessa vez por 15 dias. Seria um evento causado por Vênus e Júpiter. Além disso, vira e mexe, temos notícias de asteroides que vão cair na Terra, invasão alienígena, o escambau. O fato é que todos os anos uma calamidade vai nos destruir e causa um verdadeiro fuzuê entre a população mundial, principalmente a evangélica, infelizmente. Pessoas que são mais superficiais acham que isso é por conta de pessoas que não têm o que fazer e que fazem isso apenas para ganhar algum destaque. Na maioria das vezes colocam a culpa na conta daqueles que eles chamam de conspiracionistas. E esse é o X da questão. Alguns anos atrás ninguém falava do assunto Senhores do Mundo, nem dos assuntos relacionados à agenda global. Mas com canais como o meu, a cada dia ligando o ponto entre assuntos aparentemente isolados, as pessoas foram aos poucos começando a despertar para coisas que estavam em oculto. São pessoas geralmente que descobrem uma nova maneira de ver o mundo e querem sempre saber mais e mais. E isso é muito perigoso para a elite dominadora.
No começo eles tentaram debochar do assunto e fazer chacota, uma tentativa dos senhores do mundo desesperada de fazer você acreditar na farsa da ida do homem à lua. Veja esse vídeo do Fantástico. Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. Parabéns, terráqueos! Amanhã faz 40 anos que o homem realizou um feito fantástico. A primeira viagem à lua. Mas quem disse que o homem pisou na lua? É tudo uma grande armação. É o que defendem os adeptos das teorias conspiratórias. Os conspiracionistas apontam uma série de indícios de fraude. Nós separamos as mais destacadas. Primeiro, a bandeira. Essa é a mais famosa. Como ela tremula se não há vento na lua? Outra, as sombras. Como podem apontar para direções diferentes e terem tamanhos tão diferentes se a única fonte de luz é o Sol? E por fim, as temperaturas. Como os astronautas suportaram 100 graus Celsius durante o dia e menos de 150 durante a noite? É muita coisa errada, é impossível de acreditar. Será essa a farsa do século? E aí, detetive, desvenda esse mistério pra gente. Em nome da história, aqui entre ação, o detetive virtual. A bandeira. Como não existe vento na Lua, o que mantém a bandeira aberta é essa haste aqui na parte de cima. E quem disse que a bandeira tremula? Ela só se mexeu quando foi manuseada pelo astronauta. O próprio movimento de torcer o pulso para colocar a bandeira no fundo ali, afundar a bandeira no solo, faz a bandeira tremular. Não precisa de vento. Agora as sombras. Também é fácil explicá-las. O relevo acidentado do solo da Lua influencia a forma e a direção das sombras. E elas ficam bem diferentes também porque há várias fontes de luz na Lua, além da luz do Sol. Os flashes dos astronautas, por exemplo, o chão refletindo a luz solar também. Por fim, as temperaturas. Há variações extremas de temperatura na Lua. Mas os astronautas pousaram numa área de penumbra, nem muito quente, nem muito fria. Estavam numa região bem escolhida, eles não enfrentaram 100 graus de jeito nenhum, nem menos 100 graus. Os conspiracionistas apresentam vários outros supostos indícios de fraude. A gente não vai ficar a noite inteira aqui rebatendo uma por uma, né? Mas não tenha dúvida, todas as questões levantadas são facilmente explicadas pela ciência. Só que o detetive virtual de lambuja mostra agora argumentos para acabar de vez com qualquer dúvida. Uma prova material. As pedras que os astronautas trouxeram da Lua foram estudadas por cientistas do mundo inteiro. Em nenhum momento, nenhum especialista questionou a origem lunar dessas rochas. A maior prova que o homem esteve na Lua são as amostras de rochas que eles fizeram, porque essas rochas não existem na superfície terrestre. Outra prova. Naquela época, duas superpotências viviam 24 horas por dia de olho uma na outra. Os Estados Unidos e a União Soviética, que também participava da grande corrida espacial. Os soviéticos gastaram milhões de rublos espionando os americanos. E nunca, jamais, em tempo algum, a União Soviética manifestou qualquer dúvida sobre a viagem dos astronautas americanos à Lua. Eles não perderiam jamais essa oportunidade de mostrar que isso era uma fraude. Os russos nunca duvidaram. Por que eu vou duvidar? Um dos chefes da seita dos conspiracionistas resolveu abordar o segundo homem a pisar na Lua, o astronauta Edwin Aldrin, que perdeu a paciência quando o cara falou que ele era um mentiroso que nunca tinha ido à Lua. Aldrin virou-lhe a mão no pé do vidro. Por fim, a mãe de todas as provas. Pouca gente sabe que os astronautas deixaram no solo da Lua um painel que é usado até hoje. Funciona assim: laboratórios aqui da Terra emitem sinais que viajam até a Lua, batem no painel e voltam. Você pode hoje apontar um laser para a Lua e ver esse feixe refletido de volta para a Terra, hoje. As informações são usadas sem discussão por cientistas de todo o planeta. Então quem colocou o espelho na Lua se não foi o homem? Portanto, quando você ouvir falar sobre a ida do homem à Lua, não há por que ter dúvida. É verdade, claro. Quer dizer, os conspiracionistas são capazes de dizer que não, que esse painel não existe, os astronautas não existem, os russos não existem. E a Lua? Você já pegou na Lua? Como é que você sabe que a Lua existe? E eu? Quem disse que eu existo? Para desmentir tudo que esse manipulador falou, bastou um simples questionamento. Especialistas pelo mundo todo começaram a exigir que a NASA disponibilizasse as imagens originais da suposta ida do homem à Lua. Afinal, com os programas modernos que temos hoje, se tivesse sido feita qualquer tipo de montagem no vídeo, poderia ser facilmente provada e demonstrada. E assim começou uma pressão global exigindo o vídeo original da ida à Lua. E aí, como o homem nunca foi à Lua, qual foi a resposta que a NASA deu para se sair dessa saia justa?
Escute e veja com seus próprios olhos que a desculpa conseguiu ser ainda mais ridícula do que as provas que o homem foi à Lua. Há exatamente 40 anos saía da Terra a Apollo 11, a primeira missão a chegar à Lua. A NASA, a Agência Espacial Americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples: conservar as imagens originais do evento. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. A Agência Espacial Americana recorreu aos arquivos de agências e redes de TV para, neste 16 de julho de 2009, mostrar ao mundo como foi o 20 de julho de 69, o dia exato em que o homem pisou na Lua. Me digam, pessoal, tem como ser mais ridículo do que isso? Os caras conseguem ir. Eu não me aguento com esses caras, porque os caras conseguem ir na Lua. Uma coisa que a gente vê daqui e fica sonhando. Os namorados ficam sonhando, olhando para aquilo ali. Quem não queria ter ido à Lua, né? Esses caras, os grandes caras que conseguiram esse grande feito, que foram à Lua, não conseguiram fazer uma coisa que você faz aí em sua casa, com seus DVDs, com seus vídeos, com tudo. Uma coisa tão simples como preservar as imagens, né? Aí a NASA falhou nisso. E o pior, pessoal, o pior é que tem gente que acredita nisso. Como você viu, é evidente o desespero da rede podre em tentar tirar a credibilidade de nós que sabemos o que está por trás dessa Matrix que nos é apresentada. Só que como quem está desperto realmente está desperto, essa tentativa imbecil de ridicularizar o assunto só serviu ainda mais para mostrar que nós estávamos certos, e assim aumentar o número de pessoas despertas. Os senhores do mundo perceberam isso e nunca desistem. Eles apenas mudaram a tática deles. Como viram que a tática do deboche foi um fracasso, agora eles começaram, através de pessoas influentes das redes sociais, grandes canais, grandes sites e até jornalistas da grande mídia. Eles agora estão espalhando teorias e levantando questões antes proibidas. Um bom exemplo para você recentemente foi a BBC. Ela tentou explicar o assunto e, como sempre, distorcer verdades, mostrando as meias verdades. É a velha tática que eles sempre usam, que nós já mostramos aqui: informar para desinformar. E por que eles fazem isso? O motivo é muito simples, meus bons amigos. Como sempre venho falando, quando o assunto é senhores do mundo. Para quem está chegando agora e não sabe quem são os senhores do mundo, eles são formados por 13 famílias multibilionárias, donos das indústrias internacionais e bancos que emprestam dinheiro para os países. Eles mandam literalmente na política de cada país desse mundo. São muito poucos os que resistem a eles. O Brasil, por exemplo, já virou a vadia deles. Infelizmente. Eles fazem o que querem aqui. Um bom exemplo que mostra o poder deles no Brasil é essa PEC 55 que foi aprovada. O gado está convencido que ela era necessária. De fato, ela é necessária. Nós estamos quebrados. Mas eles não enxergam o contexto geral do assunto. O Brasil está em uma situação ruim porque entrega tudo que tem de valor de graça para os estrangeiros. Estrangeiros que são os senhores do mundo. Ao invés de renegociarmos o juro da dívida externa, que é o nosso maior gasto, todos os meses soma mais de 60% da nossa renda total. Em vez de diminuir a fatia maior que é tirada do nosso bolo, vão cortar as migalhas que é gasta com a própria população. Eu não entendo como as pessoas podem ser tão cegas e ao mesmo tempo tão burras de não verem que não se pode colocar limites de gasto de saúde nem na educação. Um simples e óbvio motivo se impede que se faça isso. Eu vou dar um exemplo simples e claro para que todas as pessoas possam entender. Veja bem, todos os anos a nossa população cresce. Ok? Tá todo mundo de acordo, as estatísticas não mentem. E ainda fora as estatísticas, você pode comprovar isso na sua rua. Veja quantas pessoas moram aí e veja quantas moravam há 10 anos atrás. Faça esse simples cálculo e você vai ver. A população sempre está aumentando. Pois bem, sendo assim, imagine que hoje tenha 50 mil motos andando na sua cidade. Dessas 50 mil, imagine que 500 motociclistas se acidentaram e vão precisar do SUS. Foi gasto com eles um total de R$1 milhão nesse ano de 2016. Ok?
Agora em 2017, essa será a verba para a saúde, o mesmo 1 milhão do ano passado corrigido pela inflação. Não vai dar nem 1 milhão e 100. Mas agora na sua cidade não terá apenas 500 mil motociclistas, agora são 600 mil. E agora dessas 600 mil motociclistas, 600 se acidentaram. E esses também vão precisar do SUS. Só que é aí que mora o problema. A verba só dá para atender os mesmos 500 do ano passado. E olhe lá, para os outros 6 que são novos acidentados, não tem vaga no hospital. Não tem dinheiro para gastar com eles. Eles não têm grana. E o que vai ser feito? Simplesmente, meu amigo, você reze para não ser um desses acidentados. Porque se você for, você vai morrer. Um termo médico usado para isso é chamado de morte miserável. É onde o médico pode salvar aqueles pacientes graves que estão precisando de socorro imediato, mas ele vai ter que escolher quem vai sobreviver. E por essa razão é que muitos batizaram essa PEC de PEC da morte. O mesmo serve para as escolas. Se o orçamento para a educação não aumenta e é o mesmo do ano passado e vai nascendo mais e mais crianças, onde é que elas vão estudar se não tem mais vagas? Tudo vai estar limitado sempre ao ano passado e isso vai seguir por 20 anos. Agora imagine o cenário, 1 milhão de escolas sem saúde, esse ano vai passar para 1.500, no outro ano para 2.000 e depois para 3 e por aí vai. Desembestou o gado e a gente tá lascado, simplesmente isso. Foi por isso no meu vídeo anterior que eu falei desse assunto, que disse que vai morrer muita gente. E eu aconselho você, meu amigo, que tá vendo esse vídeo, que guarde dinheiro, faça um plano de saúde, porque se você precisar do SUS, pode saber que você vai morrer, mas não tem a mínima dúvida disso. Eu tô dizendo de coração e porque me preocupo de verdade com você. Eu não importo se você vai dar dislike no vídeo, não me importa se você vai se desinscrever do canal. Pelo menos escute isso e cuide da sua família. Faça um plano de saúde ou comece a economizar dinheiro, nem que seja dentro de um travesseiro, meu amigo, para usar em uma situação de emergência. Porque se Deus o livre você precisar do SUS, você vai morrer. Tô dizendo isso a você de coração porque eu me preocupo de verdade com você e sua família. Falar desse tipo de coisa só traz prejuízo para o canal. É por isso que eles perseguem tanto o nosso canal, é por isso que nós já recebemos strike em quase tudo que nós fazemos. Esse já é o 3º canal que eu tenho. Mas a ideologia aqui é a seguinte, que se dane o canal, o importante para mim é você. Se eles derrubam um canal eu faço outro, porque você me segue. E é por você que eu tenho carinho. Então, tá aí a minha dica. O bem mais precioso que qualquer YouTube pode ter, embora a maioria não pense assim, se sinta realmente uma estrela, uma celebridade, são os inscritos, vocês é que são as estrelas. É uma pena que muitos se vendam por tão pouco, pensando mais nos lucros do que nos inscritos. É realmente lamentável essa situação. Mas enfim, voltando ao nosso raciocínio, os senhores do mundo usam pessoas vendidas e a mídia manipulada e vão enchendo as redes de informações ridículas, com o intuito de te desinformar e fazer que você, que é ouvido quando fala, que sempre consegue despertar mais um, que faz aquele amigo seu pensar, cara, isso que você está dizendo realmente tem um fundo de verdade. Quando você começa a falar sobre terra plana, sobre mundo em escuridão, asteroide que vai cair na Terra, que Donald Trump é o anticristo, de invasão alienígena e por aí vai, toda a credibilidade e a coerência do que você estava dizendo vai por água abaixo. Para as pessoas que estão te ouvindo, você fica como um lunático, que acredita em tudo nos manipuladores que eles chamam de conspiracionistas falam. E é por isso mesmo que eu tenho o maior cuidado em soltar qualquer tipo de informação aqui para vocês. No caso da Terra em escuridão, em Apocalipse realmente fala que um dia isso vai acontecer. Essa possibilidade existe inclusive cientificamente falando. E também existe a possibilidade de cair meteoro, entre outras. Mas você ficar preocupado com esse tipo de coisa é o mesmo que você entrar em desespero achando que um avião vai cair em cima da sua casa. É possível isso acontecer? Sim, mas é pouco provável. Lembra que eu disse ainda há pouco que os senhores do mundo sempre fazem tudo com 2 objetivos, financeiro e espiritual? O lado espiritual disso, como eu e você já sabemos, eles servem ao exército caído, fazem sacrifícios humanos regularmente e nunca deixam de usar a simbologia e a numerologia. Neste caso em questão, quando você entra em desespero por causa desse tipo de notícia falsa, você automaticamente está desacreditando que Deus é maior e que pode te proteger. Em outras palavras, você é um homem de pouca fé. Eu vou dizer o que eu acho de uma passagem bíblica, é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, mas é o que eu penso. Vocês lembram quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, onde ele disse, me adora, e esse mundo será teu? Eu fico pensando, será que o diabo tem uma mentalidade de um idiota? Tipo, pensando em ganhos, por que será que ele queria que Jesus o adorasse? Por que ele deixaria o mundo em paz em troca dessa adoração? Será que era apenas para depois dizer, aí Deus, teu filho me adora, chupa esse limão? Será que o demônio é tão idiota a esse ponto? Ou tem algo a mais por trás dessa história que ninguém fala?
Na minha visão, eu acredito que cada um de nós, quando seguimos a Deus e praticamos o bem, nós nos enchemos de uma energia divina. Alguns chamam de Espírito Santo, seja lá o que for. Jesus tinha tanto esse tipo de energia, embora ele mesmo não enxergasse, que nem toda a humanidade daqueles dias até hoje junta poderia superar. O demônio não podia absorver essa energia, porque ela foi dada diretamente por Deus. Mas quando praticamos o mal, essa energia se transforma em uma energia maligna, escura, e dessa maneira, o demônio pode sim se fortalecer dela. E é por esse motivo que inclusive você nunca ouviu falar de uma pessoa que tenha sido morta por um espírito. Normalmente esses chamados espíritos malignos, que na minha opinião são demônios, eles tentam fazer medo a você, te azucrinar, fazer barulhos estranhos, aparições medonhas, tudo que for para fazer você sentir o mais terrível medo. Ele quer transformar sua energia divina em uma energia maligna. Isso acontece porque você perde a sua fé e se enche de medo. No mesmo caso, se Jesus naquele dia tivesse aceitado adorar o demônio, ele teria conseguido sugar aquela energia que Jesus tinha, dada pelo próprio Pai. Então, meu amigo, quando você ouvir teorias que tentam te amedrontar, saiba que os senhores do mundo podem estar por trás, a fim de lucrar em cima de você e alimentar da sua energia pura, o Deus fracassado a quem ele segue, que precisa da nossa alma para sobreviver. Então não caia mais nessa, porque você que acredita em Cristo tem uma armadura protetora, e mesmo que nós venhamos a morrer, ainda assim seremos vitoriosos, pode ter certeza disso. Nós acordaremos com nosso Pai e seremos chamados de grandes homens de Deus. Então que venha meteoros e tempestades solares. Nosso Deus está acima disso, podem vir do jeito que quiserem. Essa luz, é claro que é Jesus. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Nos encontraremos de novo na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Não esqueça de compartilhar e de deixar aquele like. Um abraço forte a todos vocês e que Deus proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.